Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Já aproveitamos para juntos unirmos os nossos pensamentos e elevarmos até o nosso Senhor Jesus. Primeiramente, amado Mestre, te agradecer por essa oportunidade bendita que nos é oferecida para estudarmos a obra, o que é o Espiritismo. Para que assim possamos compreender o início dessa doutrina, o trabalho realizado pelo professor Allan Kardec, o Consolador que o Senhor prometeu. Que todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa dedicação, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, reunidos, aprendendo, estudando, para melhor servir ao bem. Graça te damos, Senhor, e te pedimos a permissão e a inspiração de que tanto necessitamos. Que assim seja. Continua o diálogo do Allan Kardec com o cético, e o cético agora vai perguntar sobre diversidade dos espíritos. Ele pergunta: falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos? Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Ou seja, um pensamento comum: desencarnou, vira santo e sábio. Vamos ver o que o Kardec responde. Sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É possível admitirdes que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e de um selvagem? Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um vadio depois da morte será tanto quanto vós? O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Escala dos espíritos. Ou seja, um princípio elementar é um princípio básico, fundamental, e a grande maioria das pessoas acha que a pessoa morre e, como ele diz aqui, a luz se deve fazer. E o Kardec disse que não é bem assim. Deixa eu só fazer duas observações, gente, aqui, porque as meninas estão com a tradução de... As traduções antigas, nós temos por hábito utilizar várias traduções. As meninas estão lendo as traduções mais antigas, que nós acreditamos que é Guilhom Ribeiro, ou Salvador Gentili, mas eu acho que é Guilhom Ribeiro. E eu estou aqui com a do Evandro Noleto. Se você está acompanhando na do Evandro Noleto, você sentiu duas diferenças aí. Porque aqui ele diz assim:
Acreditais, por exemplo, que quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito de um selvagem? Aí, na tradução do Guilhom, para aí. Aqui continua. Ou de um malfeitor? Então, acrescentou aqui um malfeitor. Eu realmente opto em um selvagem. E questiona o cético. Por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso. E quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Nele se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, como se não se despissem de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias e o que eles dizem é, muitas vezes, apenas sua opinião pessoal. Eis o motivo porque se não deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Tia já falou sobre isso uma vida, né? Não precisa mais falar de novo que Deus cria, todos partem do mesmo princípio, mas o livre-arbítrio de cada um fará com que vá mais rápido ou mais devagar. Você decide como você quer ir. Precisa passar pela fileira do mal? Não! Pela fileira da ignorância. Lembrando, gente, que isso daqui é uma forma pedagógica, não existe um visitante. Esse visitante é uma forma pedagógica que o professor Allan Kardec arrumou para... Ele construiu as perguntas e ele dá as respostas. E essas respostas é pautada assim nesse movimento de esclarecer. Então agora o movimento, porque é algo como as meninas falaram, a tia já falou isso várias vezes, porque as obras falam isso várias vezes, mas a gente parece que não dá conta de aprender. A gente quer acreditar em tudo que o Espírito diz. É impressionante. Ah, mas o mentor da casa falou. Você já verificou se o mentor é mentor mesmo? Ou porque ele disse o nome pomposo? Porque Kardec também orienta. Ter cuidado com os nomes pomposos. Que é esses nomes pomposos que nos faz cair. A gente cai por qual motivo? Vaidade. Entendeu? Então a gente tem que entender que do jeito que tem encarnados, da mesma forma tem espírito desencarnado. Que o fato de nós deixarmos o corpo físico, isso não nos torna melhor ou muito menos sábio. Ok? E ele fala tão bonitinho que ele vai falando todos, né? Levianos, charlatões, prudentes, filósofos. Tem tudo, para tudo quanto é gosto. Da mesma forma que tem encarnado, né? A gente, quando faz no estudo de grupo, você faz um grupo de estudo, você pega ali 15, 20 pessoas, ali quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente consegue identificar o pseudo-sábio,
o zombeteiro, o leviano. Num grupo de 15, 20 pessoas de estudo, que um fala, outro fala, bem participativo, a gente consegue, dentro de um grupo de 15, 20 pessoas, você encontra o pseudo-sábio, o leviano, aquele que não é comprometido com a verdade, porque chega, cita qualquer coisa e diz que é espiritismo, e o dirigente que tem que se virar nos 30. A gente vê muito isso em estudo, principalmente estudo aportilado, né? E tem aquele que é o que domina, né? Ele não é o dirigente, é o participante, mas ele tem que falar muito, ele sabe tudo, ele discorda de todo mundo, porque só ele sabe. Dessa mesma forma tem no mundo espiritual. Não muda. Fala o visitante. Sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Não descubra a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Kardec responde: quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que têm uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Esse texto que a nossa querida Carla acabou de ler, no dela está uma afirmação, na tradução de Evandro Noleto está uma pergunta, né? Na de Evandro está assim: se os espíritos servissem apenas para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto já não seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte? E Kardec já afirma que só isso já é uma grande coisa. Aí a Carlinha aqui já dizendo como, Carlinha? Como é que está na tradução mais antiga? Que ele afirma que quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. É uma afirmativa, principalmente por causa do materialismo vigente nessa época. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. É importante essa pausa aqui, porque ele diz: eu não vejo necessidade se a gente não vai saber. Não vai saber porque não estuda. Então precisa de estudo e disciplina para entender a nova ciência. E longos estudos. É exatamente isso, Aramita, essa fala dele, porque quando a gente fala de espiritismo, a gente diz é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Precisa estudar, gente. Você vai ver pessoas que querem que você permaneça na ignorância e dizer assim: não precisa estudar, a gente tem que fazer caridade. Estudar nós já estudamos muito. Quem fala assim é um espírito obsessor querendo que você se permaneça na ignorância. O Emmanuel diz que um estudo sério, um estudo realizado seriamente, ele promove a reforma moral. É impossível você fazer um estudo sério e não se tornar um ser humano melhor, a não ser que você seja um psicopata. Mas um estudo sério, ele nos leva à reforma moral, porque é esse o propósito da doutrina. Então, por que hoje nós temos aí erros, equívocos, absurdos sendo realizados em nome de doutrina espírita? Falta de estudo. A gente tem centro espírita que aplica passe fazendo tanto saramaleico, esfrega e sacode a mão e vai não sei para onde, tira não sei o que. Mas o fulano não faz assim. O fulano não é Kardec. O fulano não é espiritismo. Está errado. Passe é a imposição das mãos. E o Livro dos Espíritos é bem claro. O livro A Gênesis é bem claro. Esses movimentos todos, isso aí é dispensado, mas foram inventando. Tem grupos espíritas que têm que se vestir de branco para participar da reunião mediúnica. Tem alguns agora que estão até descalço. Outros colocam luz específicas. Então vai inventando coisa por causa de quê? Falta de estudo. Às vezes são espíritos que começam a orientar a instituição e às vezes são médiuns que dizem ser espíritos para fazer as coisas.
Numa reunião que eu participei, veio um espírito e deu uma aula sobre as cores. Ele queria nos comprovar que nós não deveríamos participar de reunião mediúnica com cores escuras, que teríamos que usar o claro, os tons mais claros. Aí você para pensar, se ele pega um dirigente, coordenador da reunião, porque toda reunião mediúnica tem um dirigente, que seria aquele mais responsável, aquele que mais experiência tem. Se a pessoa não tivesse experiência, tinha caído e estava todo mundo de branco. Hoje, de branco, bege, azul claro, seja lá o que for. E ele soube refutar. E era um espírito inteligente. E ele soube refutar. Entende, gente? Então, por isso é que ele diz, como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos. Gente, tem gente que pega o livro espírita só na hora do estudo. Esse vício aportilado de apostila, pega a apostila e enfia dentro do braço, às vezes deixa dentro do carro, né? Aí só pega lá na hora e faz de conta que está lendo. Isso vai ser um péssimo espírita. Porque cego que conduz cego, cai todo mundo no abismo. Então é necessário um estudo o quê? Longo e minucioso. Porque a pergunta dele é bem mesmo. Assim, então se não dá para saber, não estou vendo utilidade. Te prepara para você poder saber, né? Então aqui, como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo, é necessário estudá-lo sob todas as faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual que a todos nos interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. E a gente está estudando na Revista Espírita justamente essa comunicação de um espírito pseudo-sábio, falando sobre os animais. Kardec escutou, publicou e vai questionar, ele vai criticar as respostas e vai fazer um ponto a ponto. Como se estivesse nos ensinando, né, Carla? Olha aqui, gente, eu vou colocar esse texto, o texto tem erro, e depois eu vou refutar, porque ele vai perguntar do espírito. E você vê que as perguntas de Kardec é esclarecendo. E o espírito, por um acaso, ele diz, é verdade, eu estou errado? Nenhum momento ele diz, ele fica sempre o quê? Enrolando e se justificando. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Mas para você fazer essa distinção, como ele diz, o bom dos maus, o sábio dos ignorantes, o sincero dos hipócritas, precisa, como a tia já falou bastante, a Carla também, longos estudos e minuciosas observações. E todo esse cuidado de verificar o que é dito. Isso vale para tudo, né? Para qualquer estudo que a gente vá fazer, questionar, verificar qual é a fonte. E assim finalizamos o estudo de hoje e agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de encontro, de trabalho e aprendizado, dessa bênção, desse oásis de luz. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.